Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um Oficina Nerd aqui no nosso canal. E pessoal, no vídeo de hoje eu queria mostrar pra vocês como é que eu transformei esse boneco aqui do Obi-Wan num boneco do Boba Fett. E bom pessoal, esses dois personagens aí são dos filmes, né, da saga de filmes Star Wars, que eu gosto bastante pra quem não sabe. E esse tema aqui não foi sugerido por ninguém especificamente, mas apesar de ninguém ter sugerido, ele meio que foi escolhido através de uma votação que eu fiz em um vídeo aqui no nosso canal. Aquele vídeo que eu fiz o boneco do Scorpion de biscuit, eu perguntei se o pessoal queria ver mais vídeos daquele tipo, sabe? De customização de bonecos, aprender algumas técnicas e coisas do tipo. E a maioria do pessoal votou que sim, então eu acabei resolvendo trazer mais esse vídeo aqui. E dessa vez, galera, não é um DIY, né? Eu não vou fazer o boneco totalmente do zero, né? Esse aqui é o chamado Toy Makeover, né, galera? Que eu pego um boneco, mudo algumas coisas e transformo em outro. Mas se você quiser ver um boneco feito do zero, eu vou deixar aí na descrição e aí em cima no card o vídeo que eu fiz o boneco do Scorpion de biscuit totalmente do zero. Fiz o esqueleto, fiz a parte dos músculos e tal, tudo completinho. Então eu vou deixar aí no card e na descrição pra vocês. E galera, o Boba Fett é um personagem de Star Wars, como eu já disse. Ele já apareceu no filme 4, no filme 5 e no filme 6 da saga. E galera, no filme 6 é onde ele parece que morreu, né? Mas quando ele caiu no poço de Sarlacc. Mas eu acho que ele tá vivo ainda, não sei. Aí a gente não entra mais em discussão. Mas é só pra explicar mesmo quem ele é. E ele é um caçador de recompensas, tá? Pra quem não sabe. Bom, gente, isso aqui é o boneco. Vocês viram aí na foto que eu mostrei no começo. Ele tava com alguns detalhes a mais, né? Mas eu já comecei a customizar ele. Então eu acabei cortando algumas partes aqui. Acabei fazendo em off, não filmei. Já vou falar pra vocês o que eu fiz. Eu acabei pegando uma faca quente, né? Coloquei no fogão pra esquentar. Retirei essas ombreiras que ele tinha aqui, né? Pra poder facilitar na hora que eu for colar a massa. Cortei um pouco aqui dos braços também, não sei se dá pra vocês verem. Cortei uma partezinha dos pés. E também já colei tudo na posição certinha. A ideia que eu quero é que ele fique em pé na basezinha, como se estivesse segurando uma arma. Que eu já vou mostrar pra vocês qual que é. E bom, esse boneco aqui, ele tinha uma espécie, né, de... tipo uma sainha, né, um detalhe que a roupa do Jedi tem, que é esse detalhe aqui. Só que aí eu pretendia cortar isso aqui, mas eu descobri que só soltando essa parte aqui do boneco você conseguia essa parte. Então eu vou acabar guardando isso aqui caso eu precise para algum outro projeto. E galera, esse boneco vem com duas armas, tá? Um sabre de luz e o outro essa blaster aqui. O sabre de luz eu não vou usar, então eu vou guardar também. E essa blaster aqui, a gente tem que dar uma customizada nela também, né? Porque a arma do Boba Fett é um pouco diferente, então eu teria que cortar essa parte aqui, colocar um detalhezinho marrom aqui, com massa, deixar ela meio envelhecida, mas nada que seja impossível de fazer. E bom, já que eu terminei de explicar aqui, agora eu vou começar a cobrir todos esses cantinhos aqui com massa de biscuit. Bom, a gente já terminei aqui essa parte aqui. Eu já passei massa em todos os cantinhos dele e já aproveitei para poder dar o relevo que algumas partes do uniforme dele tem. Fiz também as ombreiras dele aqui, né? E fiz essa parte de cima do uniforme. Vocês podem ver que também que eu tenho esses pedacinhos aqui de massa, que isso aqui serão algumas partes do uniforme, que a gente vai colar tudo agora. Eu passei um pouco de cola aqui em cima, né? Vou espalhar com o dedo. E agora é só colar tudo. E bom, gente, a gente terminou aqui a armadura dele. E agora a gente pode deixar isso aqui secar e vamos fazer o capacete e a mochila jato. Bom, pro foguete aqui eu já adiantei o processo quase inteiro. Eu peguei um pouco de massa de biscuit, fiz umas bolinhas, dei uma achatadinha e basicamente fui modelando para poder dar esse formato que essa parte aqui do foguete tem e essa parte da mochila. E tem duas propulsões também, né, que eu não sei bem o nome disso aqui, mas é onde sai o jato, né, da mochila jato, é o fogo. E agora eu só vou colar aqui uma de um lado e uma do outro. E a gente vai deixar isso aqui secar e vamos fazer o capacete. Bom galera, pro capacete peguei um pouco de massa de biscuit, cobri a cabeça toda do Obi-Wan com ela. Aí já tentei dar uma modelada aqui de leve, para poder dar o formato do capacete. E o capacete é bem simples na verdade, ó. Tem essas três pecinhas que eu também fiz aqui com biscuit. Essa aqui a gente vai encaixar aqui na frente. Essa parte a gente vai encaixar de um lado e essa aqui do outro.
Para fazer essa parte aqui, eu peguei a massinha de biscuit, enrolei aqui em volta e coloquei um pouco aqui em cima também. E isso aqui é um aramezinho, que eu cortei um pedaço do arame e colei. Então agora a gente só vai colocar aqui do lado. E agora a gente só fazer os detalhes que o capacete tem. Tem que fazer uma voltinha aqui, né, pra onde a gente vai pintar de preto o olho. Tem algumas rachaduras, né, uns buracos no capacete que eu vou fazer também. E na armadura inteira dele também tem alguns rasgados que eu também vou fazer. Além disso, gente, eu também fiz essa capa dele aqui. Peguei um pouco de biscuit, estiquei na mesa, dei o formato dela, cortei essas partezinhas aqui. E dei uma leve amassada assim, vou deixar ela secar desse jeito aqui. Depois a gente vai poder prender ela assim. Então eu vou fazer todos os detalhes que eu falei pra vocês e eu já volto pra gente começar a pintar. Pronto, galera, o boneco aqui, ó, já secou o biscuit e agora a gente pode começar a pintar ele. Eu vou usar esse tom de tinta aqui que eu fiz misturando um pouco de cinza claro com um pouco de marrom claro. Eu vou pintar todo ele para fazer uma cor base. E bom, a tinta já secou e agora a gente pode pintar os detalhes de verde da armadura dele. O tom que eu vou usar é a mistura de verde musgo com um pouco de cinza claro. E é só a gente pintar o boneco. Mas claro que essa aqui é só as partes da armadura, né, onde são verdes, né, essa parte aqui de cima, um pouco da parte de baixo, o capacete e inclusive algumas partes do foguete e da capa. Pronto, galera, já terminei aqui com o verde e também já aproveitei e pintei algumas partes aqui para poupar o meu tempo e o de vocês, mas eu vou explicar tudo que eu fiz aqui. Nessa parte aqui do braço dele, que é tipo uma espécie de bracelete, alguma coisa assim, eu pintei com a mistura de marrom escuro com vermelho, para poder dar esse tom aqui. Aqui embaixo no sapato dele e esses detalhes aqui no capacete, eu pintei com cinza escuro. E esses detalhes aqui das ombreiras, a joelheira aqui e esses detalhes do bracelete aqui também, eu pintei com amarelo ocre. E fiz algo parecido aqui também na mochila jato dele. E agora a gente vai começar a partir da pintura mais detalhista mesmo, para poder dar um efeito legal nesse boneco. Eu vou usar tinta prata e um palitinho de dente. E a gente vai fazer algumas espécies de rachaduras, né, uns riscos também, que tem no capacete dele e em toda a armadura. Parecia que tá desgastando e a pintura tá saindo. Eu já volto com vocês. Aí, gente, já terminei de fazer os detalhes que eu falei. Fiz na mochila jato e no Boba Fett. Eu também fiz aqui, ó, uns riscos no capacete dele com dourado, que ele tem esse detalhe aí no uniforme dele lá do filme. Aqui dos lados também com dourado. E o símbolo do... eu não sei bem que símbolo é esse, não sei se é o símbolo da família dele ou se é um logo, né, dos caçadores de recompensa, mas tinha isso aqui no uniforme, eu resolvi fazer também. Do outro lado eu não vi se tinha, então eu não fiz. Só fiz de um mesmo. E vou mostrar todos os detalhes que eu fiz pra vocês também. Eu fiz também a arminha, né, que eu falei que ia fazer. Coloquei um pedaço de biscuit, meio achatadinho aqui pro lado, e pintei de marrom. E peguei o dedo com um pouco de tinta prata e fui passando aqui na arma pra poder criar esse efeito aqui meio metalizado. A capa também já tá pronta. E eu fiz o cinto dele e essas fitinhas aqui pra poder colar no mochila jato e no braço dele com o EVA marrom. E agora a gente já pode começar a colar tudo. E bom, gente, basicamente isso aqui. E o boneco tá pronto. Já colei aqui as fitas, o cinto, a mochila jato. Colei também aqui a capa dele. E o boneco tá pronto. Agora vamos fazer a base. Para a base dele, galera, eu vou meio que fazer uma reciclagem aqui. Isso aqui é uma tampa de um pote de creme de cabelo, né, que eu peguei que já tinha acabado. E eu recortei um círculo de EVA do mesmo tamanho dessa área aqui de cima. E agora a gente vai colar isso aqui. Agora que eu já terminei de colar, eu vou fazer algumas marcações aqui para fazer um efeito de chão. E é basicamente isso aqui. Agora eu vou pegar um lápis e vou reforçar essa parte aqui. E logo depois eu vou passar uma camada de cinza escuro por cima. Já volto com vocês. Pronto, galera, o cinza escuro já secou. Eu tive que passar 2 camadas, né, para poder cobrir a cor marrom do EVA que eu usei. E ficou assim. E agora o que a gente vai fazer, galera? Vai fazer uma pintura seca aqui com cinza mais claro por cima. No caso, eu vou pegar um pincel aqui com um pouco de tinta cinza claro. Vou enxugar o excesso no paninho. E vou dar pinceladas por cima
dessa base aqui. E bom, é isso aqui. A ideia é que fique um efeito de pedra aqui. Vocês não vão conseguir muito bem aqui, né, por causa da iluminação. Ficou um efeito bem legal aqui ao vivo. E agora eu vou colar o boneco na base. E é isso aqui, galera, tá pronto. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo tanto quanto eu gostei de fazer. E se você tiver gostado mesmo, deixa aí um like aí no vídeo pra mim, que sério, isso ajuda muito. Pensa nisso como uma forma de ajudar o nosso canal aqui a crescer e chegar a mais pessoas. Se inscreve aí e não esquece de ativar o sininho para receber notificações dos vídeos, tá bom? Mas então é isso, galera, obrigado a todo mundo que assistiu e até a próxima.